Olá pessoal, dica bem ao Cunene do Mar ao Leste, sejam bem-vindos a mais uma aula. É de lembrar que estamos dentro de uma série de aulas ligadas à introdução ao estudo do direito e hoje será a nossa aula número 7 e abordaremos sobre as fontes do direito. Se novo no canal, vê os vídeos anteriores para que possa estar dentro dos assuntos que têm sido por aqui abordados. Aproveite e subscreva-se ao canal, deixe o seu gosto, comentários, sugestões ou críticas, ative o sino para que possa ser notificado pelo YouTube sempre que eu subir um vídeo novo e compartilhe os vídeos, ajudando-me assim a divulgar a mensagem para mais pessoas, contribuindo para a sua cultura jurídica. Eu sou o Jorge Reis e este é o JusBR. Técnico-jurídico, entende-se por fontes de direito os modos de criação, revelação e formação das normas jurídicas. Nesse sentido, para podermos classificá-las, devemos ter em conta alguns elementos, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista legal. Assim sendo, nos termos do nosso Código Civil angolano, encontraremos que as fontes do direito estão subdivididas em dois ramos essenciais. Por um lado, as fontes imediatas, e aqui vamos destacar a lei, nos termos do artigo 1º, e, em segundo lugar, as fontes mediatas, e são assim designadas porque a sua força vinculativa vai depender da lei. E vamos aqui destacar os usos, a equidade, os assentos. Bem, do ponto de vista doutrinário, verificaremos que, na verdade, as fontes do direito devem ser classificadas em fontes voluntárias e fontes involuntárias. As fontes voluntárias são aquelas que têm como finalidade essencial a criação de normas jurídicas. E aqui vamos destacar a lei, a jurisprudência e a doutrina. Por outro lado, as fontes involuntárias ou não voluntárias são aquelas que não têm como finalidade essencial a criação de normas jurídicas. E vamos aqui enquadrar os princípios fundamentais do direito e os próprios costumes. Bem, vamos agora olhar de forma individual para cada um desses elementos ou dessas fontes do direito, para que possamos então compreender até que medida é que elas vão influenciar na criação das normas jurídicas. Bem, a lei, como vimos, é o elemento essencial na criação das normas jurídicas, na medida em que é a fonte imediata do direito. Nesse contexto, ela vai consistir no conjunto ou no diploma criado pelo órgão competente, que normalmente é o órgão legislativo, no caso a Assembleia Nacional, como já referimos aqui várias vezes, e nesse sentido vai conter dentro dela, da lei, várias normas ou simplesmente uma norma jurídica. Neste contexto, a doutrina costuma dividir a lei em dois sentidos essenciais. Por um lado, a lei em sentido formal e, por outro lado, a lei em sentido material. Lei em sentido formal vai consistir num conjunto de normas criadas pelo órgão competente com a finalidade de criar várias normas jurídicas ou comandos individuais ou concretos. A título de exemplos, podemos aqui referenciar as normas que dão a competência legislativa ao titular do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, as leis das amnistias, etc, etc. Já a lei em sentido material vai coincidir com o conceito dado de lei, ou seja, será lei em sentido material o conjunto de normas criadas especificamente para a criação de normas jurídicas. Não aqui emissão de comandos individuais ou concretos, mas simplesmente normas jurídicas. Assim sendo, para podermos classificar as leis, devemos ter em conta dois elementos essenciais. Por um lado, as leis solenes e, por outro lado, as leis não solenes. As leis solenes são assim designadas porque são criadas especificamente pelo órgão competente para legislar, no caso, a Assembleia Nacional. E nesse contexto podemos aqui classificar as leis constitucionais, os decretos-leis, as leis ordinárias. Já as leis não solenes são assim designadas porque efetivamente não vão ser criadas pelo órgão competente, mas sim por outros órgãos que podem ou têm a possibilidade de criar normas ou leis. Nesse contexto, vamos aqui dividir essas normas não solenes ou leis não solenes em leis criadas pelos órgãos centrais do Estado, leis criadas pelos órgãos locais do Estado e as leis autárquicas.
As leis criadas pelos órgãos centrais do Estado, vamos destacar em primeiro lugar os decretos presidenciais, que por sua vez são emanados pelo Presidente da República. Por outro lado, enquadram-se também aqui as resoluções. As resoluções são assim designadas na medida em que são leis ou normas criadas pelo Conselho de Ministros. E por fim, os regulamentos, que são efetivamente criados pela administração pública. A título de exemplo, podemos aqui nos apegar ao que tem suscitado aqui na nossa realidade nos dias de hoje, uma vez que estamos a atravessar esse período de pandemia. Na medida em que, a quando da criação ou da decretação do estado de emergência em Angola, em primeiro lugar, houve uma reunião entre o Conselho de Ministros. E desta reunião foi emitida uma resolução, no caso, resolução é uma norma criada pelo Conselho de Ministros, que efetivamente permitiu que o Presidente pudesse decretar o estado de emergência. E a posterior, o Presidente da República, através do decreto presidencial, conseguiu efetivamente decretar o Presidente, ou seja, o estado de emergência em Angola. Encontramos também as normas, ou seja, as leis emanadas pelos órgãos locais. Uma vez que, dentro dos órgãos locais, encontramos essencialmente os governos provinciais, na verdade, eles vão emitir determinadas normas que vão ser designadas por regulamentos. E para finalizar, as leis autárquicas são assim designadas na medida em que serão criadas pelas autarquias locais. Como sabemos, em Angola ainda não existem as autarquias locais, mas, no entanto, estão a ser criadas as leis no sentido de que, o mais breve possível, possamos então implementá-las em Angola. E essas autarquias, por sua vez, têm essa competência legislativa, ou seja, podem criar leis que vão vigorar especificamente nas suas regiões autárquicas. Nesse sentido, serão então as leis autárquicas. Posto isto, vamos agora avaliar a hierarquia das leis. Devemos fazer essa hierarquização na medida em que existem determinadas leis que têm um valor superior em detrimento das outras. Daí que, em algumas circunstâncias, sempre que uma lei violar outra, pode efetivamente ser declarada inconstitucional ou ilegal se ferir, por um lado, a Constituição ou uma outra lei superior, respectivamente. Nesse contexto, como é que é feita essa hierarquia? Vamos encontrar dois elementos essenciais. Em primeiro lugar, as leis constitucionais, ou seja, as leis que têm como finalidade essencial a criação, alteração e revogação da lei constitucional ou da Constituição, e aqui em Angola, a Constituição da República de Angola. E por outro lado, as leis ordinárias, que normalmente são as leis que vão regular vários aspectos da vida social. E dentro dela vamos destacar as leis, os decretos-leis, os decretos presidenciais. Vamos agora ver como é que essas leis são criadas, quais são os procedimentos para a criação ou feitura das leis. Bem, para tal, vamos verificar que o processo de criação das leis está consagrado nos termos da nossa Constituição da República, salvo erro nos termos do artigo 166 e seguintes, e vamos verificar que existem 5 passos essenciais para podermos então criar uma lei. O primeiro vai ser a elaboração, o segundo vai ser a aprovação, o terceiro a promulgação, o quarto será a publicação e o último a entrada em vigor. Vamos agora olhar para cada um desses elementos, no sentido de que possamos então percebê-los. Elaboração. Claramente que para podermos criar uma lei, primeiro precisamos de colocá-la num texto. E esse texto vai ser criado através de uma iniciativa. E quem tem competência de iniciar uma elaboração de leis? Nos termos da nossa Constituição, tem a iniciativa legislativa, em primeiro lugar, e como sabemos, a Assembleia Nacional, porque é o órgão específico para tal. No entanto, também podem ter iniciativa as bancadas parlamentares dos partidos políticos e também o Presidente da República na qualidade de titular do Poder Executivo. Ou seja, uma vez dada essa iniciativa por um destes 3 órgãos, vamos daí passar para o momento da discussão. Discussão essa que vai ser efetuada dentro da Assembleia Nacional. Após a discussão, far-se-á então uma votação no sentido de sabermos se aquela lei poderá ou não ser aprovada. E nesse contexto, passamos para a segunda fase da criação ou feitura das leis, que é a aprovação.
Para uma lei poder ser aprovada nos termos da Constituição da República de Angola, devemos ter no mínimo 2/3 dos deputados em efetividade das suas funções. Se estes 2/3 efetivamente aprovarem ou votarem a favor da lei que está a ser discutida, efetivamente a lei será aprovada. Uma vez aprovada a lei, passamos então para a terceira fase da criação das normas, que vai ser a fase da promulgação. Promulgação que é de vital importância, na medida em que, se a norma não for promulgada, poderá ser declarada inexistente. E nesse contexto, quem tem a função de promulgar as leis será o Presidente da República e, consequentemente, no prazo de 30 dias após ter sido entregue a ela a lei, deverá efetivamente promulgar. A promulgação que significa nada mais nada menos do que atestar que a lei aprovada pela Assembleia Nacional tem efetivamente solenidade para poder produzir os seus efeitos normais. Posto isto, passamos para a quarta fase, que vai ser então a publicação. A publicação, como sabemos, é o ato pelo qual se vai dar a conhecer à sociedade em geral que efetivamente foi criada uma determinada norma. E essa publicação deve ser feita em Diário da República e posteriormente comercializada dentro da nossa imprensa nacional. Quem quiser adquirir vai até lá e compra a sua lei, no sentido que pode efetivamente conhecer os seus direitos e, consequentemente, adaptá-lo, ou melhor, adaptar a sua conduta às normas prescritas naquela lei em causa. Nesse contexto, uma vez publicada a lei, não significa que já começou a produzir os seus efeitos normais. Não. Na verdade, precisamos de passar para a última etapa, que vai ser efetivamente a entrada em vigor da norma. Excepcionalmente, existem algumas leis que têm efeitos imediatos. Mas, no entanto, normalmente as leis entram em vigor num prazo que ela mesma vai decretar. Pode ser de 5 dias, 30 dias, enfim. Vai depender daquilo que forem os efeitos daquela lei e, no entanto, a necessidade ou a urgência da referida lei. Neste âmbito, a entrada em vigor vai normalmente ser feita quando tem esse prazo. Este prazo que é dado entre a publicação e a entrada em vigor da norma jurídica em causa, nós vamos chamar de vacatio legis. É vacatio legis na medida em que a lei já está aí para ser conhecida pelas partes, ou seja, pelos indivíduos concretos, e, no entanto, vai posteriormente produzir os seus efeitos normais. Esse lapso de tempo, ou lapso temporal, vai então chamar-se de vacatio legis. Bem, é importante termos isto muito bem consolidado. Em caso de dúvidas, é bom que vá fazer outras pesquisas, etc., para que possa então compreender melhor como é que se efetiva essa feitura das leis. Pode também olhar para o regimento da Assembleia Nacional da República de Angola, para que possa compreender quais são as etapas de forma detalhada, como é que são feitas as votações, etc., etc. Bem, tudo aquilo que tem um começo tem o seu fim, não é? É neste âmbito que as leis não fogem a esta regra. Nesse contexto, elas cessam os seus efeitos. E como é que elas cessam os seus efeitos? Ou quais são as formas de cessação das leis? Bem, segundo a doutrina e do ponto de vista prático, a lei vai cessar os seus efeitos em duas situações essenciais. Em primeiro lugar, através da caducidade da lei, e em segundo lugar, através da revogação da lei. Há ainda um terceiro elemento que pode aqui ser chamado, que é a suspensão dos efeitos. Situação que ocorre, por exemplo, com a Lei 2/15, como referimos na aula anterior. Essa Lei 2/15, que aprova efetivamente o organigrama dos tribunais da jurisdição comum em Angola, foi aprovada em 2015 e até o preciso momento não produz os seus efeitos na sua plenitude, na medida em que estão ainda a ser criadas as condições para que a mesma possa efetivamente produzir os seus efeitos normais. E, no entanto, continua em vigor, enquanto a lei está suspensa, a Lei 18/88, que é a Lei do Sistema Unificado de Justiça. Bem, vamos olhar para o que nos interessa, que é a caducidade e a revogação. Caducidade. A caducidade significa que a lei vai vigorar durante um determinado prazo essencial. E quando atinge aquele prazo, efetivamente, deixa de produzir os seus efeitos normais. É o que sucede, por exemplo, com a lei ou com o decreto presidencial que aprovou, que decretou o estado de emergência. Ele foi criado para 15 dias, renovou-se várias vezes, mas, no entanto, chegou uma fase que cessou os seus efeitos.
E essa caducidade também pode ocorrer por situações que do próprio estado de calamidade ou do estado de emergência, né? Quando essa situação, a pandemia ou a Covid-19 cessar ou for erradicada, consequentemente já não haverá necessidade de mantermos quer o decreto que aprova o estado de calamidade e, como já vimos anteriormente, o próprio decreto que aprova ou que decretou o estado de emergência em Angola. Bem, outra situação é a revogação. Revogação existirá sempre que for aprovada uma lei de valor igual ou superior à lei antiga, que efetivamente revoga a lei antiga. Nesse contexto, essa revogação poderá ser expressa ou tácita. Será expressa sempre que a lei nova conter dentro dela uma norma que efetivamente estabelece especificamente a revogação da lei Y ou Z. E por outro lado, será tácita quando nessa norma nova não está taxativamente ou especificamente claro quais são as normas que revoga, mas no entanto o conteúdo dela vai colidir com uma outra norma jurídica. Nesse contexto, a norma anterior vai efetivamente ser revogada de forma tácita. Bem, relativamente a este primeiro elemento, ou seja, a primeira fonte do direito, que é a lei, foi muito melhor esmiuçada, porque efetivamente é a mais importante e é a única fonte imediata. Vamos agora olhar para as outras fontes voluntárias do direito, no caso, a jurisprudência e também a doutrina. A jurisprudência vai ser considerada o conjunto de decisões emanadas pelos nossos diversos tribunais, ou seja, todas as decisões, sentenças ou acórdãos que vão ser efetivamente criados ou elaboradas pelos nossos tribunais vão ser designadas por jurisprudência. E nesse contexto, as decisões dos tribunais podem ser subdivididas em dois ramos. Por um lado, as sentenças, como já referi, e por outro lado, os acórdãos. Serão sentenças quando a decisão for proferida simplesmente por um único juiz. E por outro lado, será acórdão quando efetivamente existirem no momento da decisão vários juízes. E normalmente em Angola são elaborados acórdão, regra geral, e excepcionalmente sentenças. Bem, a jurisprudência pode também dar lugar aos assentos. Assentos que têm consideração legal nos termos do nosso Código Civil, e elas têm como finalidade essencial adequar uma situação concreta, não é, que já foi efetivamente vivida em várias situações, e vai então criar uma norma que terá o lugar de, ou melhor, terá o nome ou a designação de assento. Basta verificar efetivamente o nosso artigo 3º do Código Civil e vai verificar que efetivamente os assentos têm essa função de criar normas concretas. Bem, já quanto à doutrina, dizer que ela vai consistir no conjunto das opiniões emitidas pelos vários jurisconsultos de direito, ou seja, os conhecedores e aqueles que investigam de forma árdua o direito. E, no entanto, a nível internacional podemos destacar o professor Antônio dos Santos Justo, autor do manual no qual me estou a guiar durante essas aulas, entre tantos outros professores a nível internacional. E a nível interno podemos destacar o professor Carlos Feijó, Carlos Buriti da Silva, Lazarino Pouso, enfim, há muitos indivíduos que efetivamente investigam de forma árdua o direito, e estes devem ser designados por doutrinários. Bem, vamos listar agora as fontes, ou seja, as fontes voluntárias, e vamos olhar para as fontes não voluntárias ou involuntárias. Elas são assim designadas, como já referi, pelo facto de não terem como finalidade essencial a criação de uma norma jurídica nova. E nessa perspectiva, destacamos os princípios fundamentais do direito. Eles não criam as normas concretamente, mas, no entanto, vão dar diretrizes de como é que um determinado ordenamento jurídico deve reger-se. São, a título de exemplo, os princípios da legalidade, entre outros. E já os costumes vão consistir num conjunto de práticas reiteradas e constantes que a pessoa ou as pessoas praticam com a convicção de obrigatoriedade. Ou seja, dentro do costume vamos encontrar dois elementos essenciais: o corpus, que vai ser a prática reiterada e constante, e por outro lado o animus, que é a convicção de que estamos a praticar a ação porque presumimos ser obrigatória. Nesse contexto, o costume vai classificar-se em
costume segundo a lei, costume contra a lei e costume para além da lei. Atenção que no nosso ordenamento jurídico angolano vamos simplesmente ter em conta o costume segundo a lei nos termos do artigo 7º da Constituição da República de Angola. Já estes costumes também podem dar lugar aos usos. Os usos diferenciam-se dos costumes na medida em que estes não têm como finalidade a prática vai ser mais ou menos reiterada em constante e, no entanto, não existe essa convicção de obrigatoriedade, ou seja, o corpo é mais ou menos e o ânimos não existe, ou seja, eu pratico a ação porque efetivamente quero praticá-la. E, no entanto, nos termos do Código Civil, artigo 2º, salvo erro, vai nos dizer que, efetivamente, somente podemos ter em conta também os usos segundo a lei e não contrários a ela. Bem, relativamente às fontes do direito, é tudo. Devemos ter em conta os vários modos de classificação, bem como como é que são elaboradas ou como é que elas vão influenciar efetivamente os modos de criação das normas jurídicas. Vimos que as fontes voluntárias são mais essenciais porque efetivamente influenciam de forma direta para as normas, ou seja, para as normas jurídicas, enquanto que as involuntárias não necessariamente, mas contribuem até certa medida para as normas jurídicas. Nesse contexto, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Espero ter sido claro. Em caso de dúvidas, já sabe, não hesite, entre em contato através das redes sociais na descrição ou então deixe a dúvida no comentário e eu estarei aqui disponível para responder. Por outro lado, agradeço pela audiência e pelo tempo dispensado e aguardo por vós na próxima aula. Eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.